61 fala que viria um que teria a unção do céu para ter autoridade para curar, salvar e libertar cativos e oprimidos do diabo. E esse foi o filho do homem chamado Jesus. Nasce em carne, porque como homem ele tinha que ter autoridade na terra. Como homem ele tinha que passar por tudo que o homem passa para poder ser revestido de autoridade e dominar na terra. E aí ele só é mostrado na hora do batismo. Ele foi ao Jordão, João Batista estava batizando. João Batista disse, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Mas ele fala, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. E quando você vê na Bíblia a palavra justiça, não é justiça de julgamento. Não é essa justiça que a Bíblia fala. É justiça de alinhamento com o céu. Alinhamento com as leis de Deus. Quando Jesus fala para João Batista, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça, significa, é o plano do meu Pai, é o que tem que acontecer. Como homem eu tenho que passar pelo batismo, porque no batismo vai vir a autoridade do céu sobre mim. E foi. Na hora do batismo, vem o Espírito, cumpre-se a profecia de Isaías 61, e a partir dali, só a partir dali, foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Só depois do batismo. E agora eu vou começar a pregar, porque eu quero pregar a tentação de Jesus. Eu quero pregar o encontro dele com Satanás. Está no Evangelho de Mateus. E lá está escrito assim, a seguir depois do batismo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e os anjos vieram e o serviram. Diga glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo hoje para trazer para você sobre esse assunto. A tentação de Satanás para Jesus é a tentação para todos os homens. É a mesma coisa. Quando ele chega para Jesus e tenta Jesus naquilo que Jesus precisava fisicamente, Jesus estava com fome. Quem jejua 40 dias e 40 noites tem fome. E ele oferece o quê? O que vai satisfazer a necessidade do corpo, da carne. Pode ser fome de sexo, por que não? Tem 30 anos, cheio de testosterona, cheio de vigor físico, é homem, como homem, toda a natureza de homem. Poderia ser uma tentação sexual, como os jovens têm por aí. Satanás não vai chegar para você e te ofertar alguma coisa que você não está precisando. Ele não vai tentar você com algo que você não está com necessidade.
A tentação dele vai ser exatamente na sua carência, naquilo que te falta. Ele vai oferecer para você o prato cheio, que vai te dar prazer. Seja um prato cheio de comida, ou seja um prato cheio de prazer sexual. É interessante, não sei se vocês conhecem a palavra de Deus, mas a Bíblia fala que no Novo Testamento, quando foi feito o primeiro concílio da igreja, porque havia uma discussão o que come, o que pode comer, o que não pode, porque carne de porco pode, não pode, tem aqui um animal imundo que eu não posso comer. No primeiro concílio da igreja, para fazer o cuidado do corpo, estava decidido pelo Espírito Santo e não pelos homens, que a única restrição de alimento seria alimento da carne sacrificada e cozida no seu sangue, ou alimentos consagrados a ídolos, e também a prostituição, que abstivesse da prostituição. A pergunta dos que foram até o concílio era sobre comida, mas junto com a resposta da comida veio: abstenham-se da prostituição, porque é desejo da carne. Assim como você tem fome de comida, você tem fome de sexo. Você tem fome de prazer para o corpo, desejo da carne, desejo do físico. Quando você conhece a Bíblia, você vai descobrir histórias como a de José. José foi tentado pelo diabo, não foi pelo diabo, foi pela mulher de Potifar. Mas o diabo não apareceu para José como o diabo. Ele aparece usando uma mulher. Ele aparece usando o corpo de uma mulher. A Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, contra seres espirituais da maldade, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Os demônios usam as pessoas para produzirem o pecado, a tentação. E quando você conhece a história de José, você vai ver que José fugiu. José não ficou, ele foi tentado e foi tentado e foi tentado, e para não cair na tentação, fugiu. E o preço da fuga foi até prisão para ele. Mas ele escolheu manter-se santo. Você já vai, conhecendo a Bíblia, descobrir outra história. É a história de Sansão, que foi tentado, mas sucumbiu à tentação. E porque sucumbiu à tentação, terminou num presídio também, só que num presídio de morte, de onde ele morreu sem cumprir o chamado dele fora daquele presídio. José, entretanto, saiu do presídio e cumpriu o chamado que veio para ser governo nessa terra, para fazer uma implantação de um grande governo nessa terra. Sansão sucumbiu. Não foi Dalila. Quando você pensa que foi Dalila que derrubou Sansão, você vai ver que não foi. No final de tudo, teve uma festa para um principado. Vamos fazer uma festa para Dagon, porque Dagon nos entregou Sansão. Não está escrito vamos fazer uma festa para Dalila? Vamos fazer uma festa para Dagon. Dagon usou Dalila. Os seres espirituais da maldade usam pessoas para derrubarem pessoas, sabia? Usa pessoas para trazer uma tentação que acaba fazendo você perder o plano, perder o prêmio, perder o projeto. Você viu a oração aqui no altar para essas crianças? Profetizando vitória, profetizando santificação. O plano de Deus é esse. Ninguém nasce com um plano para ter quedas. Não, não, não. Todos nascemos com um plano de Deus. Para termos uma vida abundante, para vivermos em santidade e para no final encontrarmos com o nosso Criador. A profecia para essa criança é a profecia para todas as crianças. Quando Sansão nasce, ele nasce para ser libertador de Israel. O anúncio do nascimento dele foi dado por um anjo. Poucos na Bíblia têm o nascimento anunciado por um anjo, mas ainda assim, ele não resistiu à tentação. Ele caiu.
Satanás não vai oferecer para você o que você não gosta. Se você não gosta de jiló, ele não vai oferecer jiló. Ele vai oferecer o que você gosta. E o que você mais gosta é onde ele vai ter o maior espaço para tentar. A primeira tentação de Jesus foi na comida. 40 dias, sem comer, sem beber. Então é aí que eu vou entrar e vou fazê-lo me ouvir. Agora preste atenção. Jesus responde com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Ele teve fome, o diabo tenta com alimento, Jesus responde com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da palavra de Deus. E Satanás, então, ele gosta da palavra, então eu vou tentá-lo na palavra. E fala o Salmo 91. E a tentação agora, atira-te daqui desse templo. Leva em lugar mais alto do pináculo. E diz para Jesus, atira-te daqui, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Isso era o Salmo 91. Satanás conhece a palavra? Conhece, mais do que muita gente que está aqui. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. Satanás conhece tudo que está escrito. Nós trabalhamos com libertação há mais de 40 anos. Nosso ministério é de cura e libertação. E um dia, lá na Igreja Batista Central de Resende, uma pessoa ficou possessa e o demônio teve a ousadia de chegar para mim e dizer: não me manda embora, deixa eu ficar, porque eu posso ajudar você, eu conheço a Bíblia inteirinha, eu posso te ajudar no ministério. E mais, eu conheço o cantor cristão, eu canto junto com algumas pessoas que estão lá no altar. E cantava mesmo. Porque aquele grupo de louvor, quando começou o processo de libertação, começou a pipocar demônio para todo lado. Ele estava lá. Ele estava lá, estudando a Bíblia, ele estava lá, ministrando a palavra, e ele estava lá cantando no altar, através de outras pessoas, usando outras pessoas. Aonde que você acha que pode vir essa tentação para você de tentar a Deus? Porque a resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora não é ele que vai ser tentado. A proposta do diabo é: se joga daqui e faz prova de Deus para você ver que Deus vai segurar você. Queridos, vocês vivem num tempo de muitas possibilidades de esportes radicais, coisas fortes, voar de asa delta, pular em lugares de pontes de alta altura, montanhas russas pirotécnicas, ralis, mergulhos de alta profundidade. É legal? É muito legal. Mas você sabia que tudo isso é risco na sua vida? Você sabia que pegar uma moto e entrar numa rodovia e fazer o máximo da velocidade que puder coloca a tua vida em risco? Você sabia que um carro, além da velocidade normal, numa pista, numa estrada, coloca a tua vida em risco? Você sabia que os anjos do Senhor te guardam? Mas eu costumo brincar com aqueles que colocam a vida em risco, porque a palavra de Satanás é: pula daqui, que os anjos do Senhor vão te guardar. Um dia eu estava com um jovem dirigindo um carro nos Estados Unidos, fui pregar numa igreja e o pastor e a pastora chegavam cedo na igreja e mandaram o filho me buscar no hotel. E o filho gostava de correr e começou a correr além do normal, passando do limite de velocidade. E eu quieto do lado dele, estou vendo a infração, eu estou vendo a infração, estou vendo a desobediência ao trânsito. E ele falou para mim: a senhora está com medo, pastor? Eu falei: não estou não, a minha vida está nas mãos de Deus. Ele falou: pois é, mas eu sei que os anjos de Deus estão comigo. Eu falei: enquanto você estiver obedecendo à lei. A hora que você ultrapassar o limite da lei, os anjos saem, os demônios entram no carro. Você pode ter certeza disso. E o que eles puderem fazer para arrebentar você nesse carro, eles vão fazer. Não tentarás o Senhor teu Deus.
lá em Palmas, no Tocantins, de um rapaz que trabalhava conosco no Ministério de Libertação. E esse moço resolveu voar de asa delta num lugar terrivelmente perigoso lá. Sabe o que aconteceu? Caiu. Ficou meses numa cadeira de roda. Meses. O outro trabalhava numa igreja, ajudando a fazer as coisas na igreja, e aí vamos mudar o telhado da igreja, eu vou lá, eu consigo fazer. E ele sobe sem cinto de segurança, ele sobe sem aparato nenhum, e ele caiu de 2, 3 metros de altura e ficou paraplégico. Você acha que vale a pena você fazer esportes radicais? Vale a pena colocar sua vida em risco? Eu costumo brincar, pastora, a senhora é um depósito da palavra de Deus, a senhora conhece a palavra de Deus. Eu brinco, eu falo, eu sou só o jumentinho que leva o Senhor. Agora, se o jumentinho ficar doente, não pode levar. Se o jumentinho cair, quebrar a perna, não pode viajar para pregar. Se o jumentinho não puder levar a carta, ele não vai entregar. Quantos homens e mulheres de Deus têm a vida encurtada por causa de brincar, colocando em risco, acreditando que Deus haverá proteção em qualquer situação. Não faça isso, não creia nisso. Não creia nisso. A proteção é nos limites da palavra. É no limite da obediência. É no limite do cuidado. Esse é o tempo da proteção. Aí Satanás vem com a terceira tentação. Não é mais tentar o corpo, não é mais tentar a Deus. E a terceira é: dar-te-ei todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar. Queridos, essa é a pior tentação que vem para você no tempo que se chama hoje. É o sucesso. É a vitória a qualquer preço. Você vai ver à sua volta 300 técnicas de desenvolvimento pessoal para você ser o cara. E você vai ver modelos de pessoas que, porque seguiram essas técnicas, estão no topo do sucesso. Você vai ver pessoas que colocam o eu acima de tudo, a sua vida acima de tudo, a riqueza acima de tudo, o sucesso a qualquer preço, negociando princípios, negociando valores de Deus. E elas chegam no sucesso. Você vai ver muito ímpio, cheio de sucesso, tendo uma tremenda riqueza. Jogadores de futebol, homens de negócio, multimilionários. Legal, pastora, verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você chegar para um jovem e perguntar assim: o que você sonha na vida? Ele vai dizer: eu sonho estudar, pastora. Eu sonho estudar, eu sonho conseguir fazer uma faculdade, ter uma profissão. Legal. E depois? Depois eu vou trabalhar, pastora. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser o melhor médico da cidade. Vou ter o melhor hospital da cidade. Vou ficar muito rico, ou vou ter uma fazenda cheia de gado. Ou vou ter um bom negócio, uma boa loja de roupa, uma boa loja de carro, uma boa loja de técnicos. E eu vou ganhar muito dinheiro. Legal. E depois? Depois eu vou casar, pastora. Eu vou conseguir uma família. Muito bom. O teu desejo está perfeito. E depois? Depois eu vou construir um patrimônio, ter uma família e vou amadurecer com essa família. Vou ver meus filhos nascerem e terem filhos. Eu vou ser avó. Eu vou um dia levar meu neto lá na Getsemane para orarem por ele lá no altar. Legal. E depois? Depois eu vou ficar velhinho e vou ter uma prole enorme. Eu e o pastor Alto já temos bisnetos.
Eu vou tomar nos braços os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos são os bisnetos. Legal. Eu quero tomar os meus tataranetos nos braços e acho que vão conseguir. Legal. E depois? E depois? E depois? Depois tudo aqui acaba. E é você e Deus. É você e Deus. Tudo vai ficar. A roupa de grife vai ficar. A bolsa Louis Vuitton vai ficar. O carro, a Ferrari vai ficar. A casa no terreno de 2.000 metros vai ficar. E tudo vai ficar. Não adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder sua alma. Conquistar tudo à sua frente e perder sua alma. Quando Satanás oferece o sucesso, quando é ele que está oferecendo sucesso, o preço é a sua alma, só isso. É a sua alma. Mas então não tem sucesso sem perder a alma? Tem. O Salmo 1 te dá segredo do sucesso. E você não perde a alma. Muito pelo contrário, o Salmo 1 diz assim, olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga tudo. Você está dormindo, diga tudo. Diga tudo é tudo. Vira para quem está do teu lado e fala de bocão, fala tudo é tudo. Então o segredo do sucesso tem na Bíblia. Quando o Senhor Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, Ele não está dizendo que você só vai ficar com o reino do céu e sua justiça, mas Ele está dizendo, priorize isso. Isso é o mais importante, porque o resto virá, as outras coisas virão, as outras coisas lhe serão concedidas. Então o segredo do sucesso, sem vender a alma, está na Bíblia. O segredo do sucesso vendendo a alma está para todo lado. Se você botar lá no Google agora como ter sucesso, você vai encontrar 1000 ensinos para ter sucesso. Mas tudo tem um preço. Agora presta atenção. Depois dessa terceira tentação, onde ele fala, dar-te-ei todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar, Jesus usa pela primeira vez a autoridade espiritual na terra. Ele fala, retira-te, Satanás. Ele dá uma ordem. E isso faz você compreender que o diabo não sai, não deixa o lugar onde ele está, se não houver uma ordem sua. Ele não sai porque você está resistindo à tentação. E aliás, eu vou te dizer, não tem tentação maior do que você não possa resistir. A Bíblia diz isso. Está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que Deus dá o escape para a tentação. Com Deus você escapa de todas elas. Não tem maior tentação do que você não possa dizer, não vou fazer. Mas o que eu quero te dizer, que aquele que está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ele não vai desistir de botar você no chão. Ele não vai desistir de acabar com a sua história. Ele não vai desistir de pegar a sua alma para ter para ele para sempre. E ele vai oferecer coisas para você. Ele vai fazer uma troca com você. E ele vai dar? Vai dar.
Claro que ele vai dar. Assim que é o prêmio do diabo, assim que é a oferta do prazer, assim que é a oferta da tentação. E eu sei que os jovens são muito mais tentados do que qualquer pessoa. Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério. Eu sei que na juventude há um ataque afrontoso de Satanás. Então, queridos, preparem-se, porque vocês não pensam que porque estão na Igreja Batista Getsemane, Satanás não está ao derredor, rugindo como um leão, buscando tragar você, e não vão tentar você os demônios. Tentou Jesus. Não saiu da presença de Deus sem guerra. Teve guerra no céu. Teve que ter guerra no céu. A Bíblia fala em capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7, houve peleja no céu, houve guerra. Ele não saiu da presença de Deus sem guerra, não saiu. Teve que ser expulso, teve uma guerra no céu. Anjos com anjos. E foram expulsos aqueles que se rebelaram contra Deus. Na terra, quando se encontram com Jesus, Satanás teve a ousadia de falar para Jesus que se prostrasse diante dele. Satanás e Jesus no deserto. Eu falo face a fuça. Face de Jesus e fuça do diabo. Propôs para Jesus se ajoelhar diante dele. E você acha que só porque você é bonitinha e é bonitinho, ele não chega perto? Tira isso da sua cabeça. Satanás só saiu quando Jesus deu ordem de retirada. Só quando Jesus disse, retira-te, Satanás. E aí eu quero concluir dizendo para você que tem um jeito de você ficar livre de toda tentação. Tem um jeito de você suportar aquilo que você vai ser tentado até o fim da sua vida. Todos os dias o diabo vem com os pratos feitos dele. Em várias áreas da nossa vida. Só tem um jeito, está lá na palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus é a primeira parte. Sujeitai-vos a Deus, alinhe-se com a palavra. Sujeitai-vos a Deus, busque santificação. Sujeitai-vos a Deus, enquadre-se no Evangelho. Sujeitai-vos a Deus, coloque-se como santo diante de Deus. E aí eu fico santo diante de Deus e o diabo não chega? Chega sim. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e o diabo não vai se aproximar. Sujeitai-vos a Deus, mas, entretanto, contudo, todavia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele só sai com resistência.